Devocional Manhãs com o Espírito Santo. Hoje o nosso fundo ali tá meio laranja. Glória a Deus pela sua vida. Nenhuma condenação há. É isso que eu gostaria que você saísse desse devocional de hoje com essa palavra, com esse direcionamento de que nenhuma condenação há. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre culpa. E eu tenho certeza que se não todo mundo, a grande maioria que está aqui, já vivenciou ou pode estar vivenciando esse sentimento de culpa. Eu já vivenciei. E é um sentimento, uma sensação que nos aprisiona. É um sentimento, uma sensação de que literalmente nós estamos por detrás destas grades. E hoje nós vamos caminhar instruídas pelo Espírito Santo nos cômodos da nossa casa interior, que é o nosso coração. E com a ajuda dele nós vamos identificar quais foram os momentos, as memórias que tem na nossa vida que eu me senti culpada ou que eu ainda me sinta culpada. Nós estamos falando essa semana sobre pecado encoberto. E ontem eu falei na terça-feira eu falei sobre a amargura. Ontem o Espírito Santo nos conduziu sobre o perdão, a falta de perdão, o auto perdão. E hoje eu vou caminhar com você sobre essas grades da culpa, né? Quando eu me culpo, quando eu me condeno, né? Ontem nós falamos de perdão. E o perdão, ele tá muito relacionado, na maioria das vezes, é muito falado, apesar de eu ter dito ontem que às vezes o perdão você não vai ter que liberar para o outro, você vai ter que se auto-perdoar, né? O perdão geralmente ele é apontado para o outro. Tô falando que é só assim, mas da maioria das vezes. Ao contrário da culpa que diz respeito a nós mesmos, né? Aquele sentimento, aquela sensação, aquela aflição. Eu lembro do momento que eu me senti muito culpada na minha vida. Isso gerava em mim uma inquietação, uma dor, né? A culpa gera dor. E hoje nós vamos caminhar com a ajuda do Espírito Santo sobre essas grades da culpa. Então, para quem tá anotando, né? Eu sempre falo para você, vem pra cá com um caderninho ou com um bloquinho, né? Tá sem som? Tá sem som, gente? Alguém me fala se tá saindo sem som. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Pra mim tá normal, tá? Tá normal? Pode ser, Cíntia. Qualquer coisa você sai e entra de novo. Pode ser internet, pode ser normal, tá? Vamos falando, tá? Tá ótimo. Então hoje nós vamos adentrar nesse universo aí da culpa, que é sim um pecado que tá encoberto, que muitas das vezes a gente acha que é normal, mas não é. Essa pode ser uma das diretrizes que está te adoecendo. Quem tá preparado aí? Quem tá preparado pra gente embarcar nessa? Aprender um pouquinho mais. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado conosco. Obrigada, Pai, porque
todos os dias o Senhor nos abastece, todos os dias o Senhor nos direciona, todos os dias o Senhor nos mostra o que nós precisamos saber. Eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus, nos ajude mais uma vez, Pai. Nos ajude mais uma vez a garimpar no fundo da nossa alma esse sentimento que paralisa, que rouba a paz, que nos adoece, que é a culpa. Se alguma questão na nossa vida, na minha vida e na vida das minhas irmãs, esteja mal resolvida e esteja sendo dominada por esse sentimento de culpa que nos aprisiona, que no dia de hoje, na manhã de hoje, o Senhor possa nos direcionar a trazer a luz. Que absolutamente nada na nossa vida fique sobre a jurisdição das trevas. Que tudo seja trazido à luz para que haja cura. Pai, eu elevo nesse momento os meus pensamentos cativos a Ti e a mais ninguém. Eu elevo as palavras que saem da minha boca, Pai, a Ti e a mais ninguém. E eu te peço que todas as palavras que saiam da minha boca sejam como uma semente lançada no solo fértil do coração de cada uma das minhas irmãs aqui presente. E que essas sementes produzam frutos. Frutos de bênção, frutos de misericórdia, frutos de acolhimento, frutos de alegria na vida de cada uma delas. Dos filhos, dos netos, dos netos, dos netos. Pai, nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós precisamos do Seu direcionamento nesta manhã. Fala conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu tens total liberdade no meio de nós. Fala aos nossos corações. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E nos ajude a vivenciar um tempo de bênção, de graça, de misericórdia. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo Satanás e seus demônios, para que em nada eles possam nos atrapalhar. Paizinho amado, Paizinho querido, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma das minhas irmãs aqui presente, a respeito da minha vida, para que em tudo eles nos abençoe, nos direcione, lute por nós, e que onde tiver uma gota de sangue nossa, eles possam nos proteger e nos guardar. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém. Culpa. Quem aqui já se sentiu culpada? Alguma vez na vida? Quem aqui já teve a sua mente paralisada pela culpa? Lembra? Culpa é algo que diz respeito a mim. Alguma situação que eu vivenciei, em alguma situação que eu presenciei, em alguma decisão que eu tomei errada e que depois eu falei, oh meu Deus, olha, não podia ter feito isso. E aí você fica com aquele sentimento que te aprisiona. Sabe por quê? Porque a culpa, ela faz com que eu e você voltemos. Em vez de progredir, nós regredimos várias horas no dia, várias vezes no ano, várias vezes na semana. Eu fico voltando. Quem lembra da época das fitas? Eu fico rebobinando. Me corrija se eu falei errado, tá? Eu fico rebobinando aquele acontecimento. Eu acho que a maioria de nós, né, gente, em algum momento
já se sentiu culpada? Em algum momento teve esse sentimento de culpa e se sentiu paralisada? Pois é, eu quero te dizer esta manhã que se você ainda se sente cativa a esse sentimento por alguma situação, por alguma decisão que você tomou errada na sua vida, eu quero pedir agora que o Espírito Santo te ajude a identificar. Minha irmã, isso precisa sair da sua vida. Isso precisa ser levado aos pés da cruz de Jesus. Primeira coisa que eu gosto de falar quando eu trato desse assunto de culpa é que não tinha como você tomar outra decisão naquele momento com as armas, com as ferramentas que você tinha. Você fez o que você naquele momento julgava que era bom, ou às vezes não, às vezes você fez munida pelas suas emoções desgovernadas. Por isso eu venho falando a todo tempo para vocês, cure as suas emoções. Por quê, Andréia? Porque eu já fui vítima das minhas. Alguém aqui também já foi? Cure as suas emoções e mostre para elas que é você e o Espírito Santo que está no domínio e não o contrário. Quando eu permito ser dominada pelas minhas emoções, é assim, gente, batata. As minhas decisões serão muitas vezes trágicas e são decisões que eu vou me arrepender e são decisões que vão trazer para mim esse sentimento de culpa. E uma pessoa que se sente culpada é uma pessoa que traz traços específicos na sua vida, na sua história e nos seus relacionamentos. Você precisa entender que você curar as suas emoções, você alinhar as suas emoções, vai te ajudar a entender. Tá bom, eu errei, não foi nada legal aquela atitude que eu tive, mas era o que eu conseguia fazer naquele momento. Por isso eu falo, cure as suas emoções. Porque tem muita gente andando por aí e eu tenho recebido muitas pessoas assim. Ah, é o diabo, é ele que tá agindo aqui na minha vida. Nós estamos aprendendo aqui, né? Nós estamos caminhando e aprendendo sobre o mundo espiritual, mas eu sempre digo pra você o seguinte, que nem tudo é culpa do nosso inimigo. Às vezes, e muitas das vezes, é responsabilidade nossa. Aquilo que você precisa fazer para você, Deus não vai fazer. Aquilo que é sua responsabilidade, Deus não vai fazer a parte que te cabe. E nesta manhã, se você tem algum sentimento de culpa, você precisa reconhecer. E eu quero que você, a partir de agora, comece a escrever aí no seu caderninho. Desculpa. Quais são as situações da sua vida que você ainda se sente culpada? Anota essa frase aí para você se perguntar. Quais são as situações da minha vida que eu ainda me sinto culpada? Quais são as situações da minha vida que a minha consciência ainda está pesada? Porque se você é uma pessoa que ainda carrega na sua história, nos seus dias, culpa, consciência pesada, popularmente falando, você é uma pessoa que carrega uns traços bem específicos. Por exemplo, se afastar da igreja, deixar de orar, de ler a palavra, de jejuar. Você evita a comunhão com seus irmãos. Você fica todo o tempo se auto-justificando. E você é uma mulher. Tô falando mulher porque o meu público aqui, a maioria é mulher. Você é uma pessoa que tá o tempo todo na defensiva e acusando o próximo. Você não se autorresponsabiliza.
E isso gera em você uma culpa. Isso gera em você uma dor. Isso faz com que você fique igualzinho aquelas fitas de antigamente. Todos os dias, todos os momentos, rebobinando uma história. Voltando lá no dia que você foi ferida. Voltando lá no dia que você tomou aquela decisão que você julga hoje não ter sido a melhor. Por que você se culpa tanto? Escreve aí. Escreve aí no seu caderninho. Você precisa, esta semana, hoje, durante esse devocional, reconhecer. Não é pra mim não, gente. Não é falar pra mim não. Não é falar, sabe, assim, é reconhecer com você mesmo. Eu me sinto culpada por isso, isso e isso. Eu me sinto culpada por isso, isso, isso. Eu estou te trazendo isso, minha irmã, não é pra te envergonhar, não. Mas que somente vai existir cura se você trouxer à luz aquilo que está te adoecendo. No perdão que nós falamos ontem, o que é caracterizado dentro da questão do perdão? Geralmente, eu disse agora mesmo, em relação a alguém que nos trouxe um prejuízo, que nos causou uma dor. E a culpa é esse sentimento de dor, de tristeza, de angústia, de uma ira, mas conosco mesmo. Sabe aquela questão assim, como eu fui burra, meu Deus, como eu sou burra. Quantas vezes você olhou para você e às vezes até falou essa frase? A paz, Meire, bem-vinda. Como eu sou burra, por que eu fiz isso? A gente até bate aqui na cabeça. Quantas vezes você se autoflagelou? Porque tem gente que não é o que o outro faz com ela que tá adoecendo ela, não. É o que ela mesma vem fazendo com ela. Quando ela não se perdoa, quando ela não se liberta dessa culpa. Mais uma vez, coloca amor nas minhas palavras. Essa decisão que você tomou, esse caminho que você seguiu, esse relacionamento que você iniciou e que hoje você fala assim, não é bom. Pode ter sido fruto das suas carências, dependências emocionais. Mas olha o que é importante você entender. Que você, naquele momento, tomou a decisão diante das ferramentas que você tinha. Olha, tanto que isso é sério. Por isso que eu estou sempre aqui incentivando vocês, né? Quem faz o acompanhamento comigo no consultório sabe que eu sempre sou assim. Indico um livro, indico um filme, exercícios. Por isso que eu estou aqui te incentivando sempre a buscar mais, a conhecer a verdade, a se alimentar de um alimento saudável que vai gerar em você o quê? Consciência. Não sinta vergonha dos erros que você cometeu. Gente, eu já errei muito. Eu também já tomei decisões de forma precipitada, eu já contei aqui para vocês. Eu também já me envolvi com pessoas que tiraram tudo de mim, já falei isso aqui também. Eu também já fui lesada emocionalmente, financeiramente, fisicamente. E dessas três que eu falei, para mim a parte mais difícil foi o emocional. Por quê? Porque eu sempre falo isso, quando você se machuca, quando você machuca seu corpo, às vezes você tá picando, né, uma verdura, a faca escapa, vem aqui no dedo, corta. Às vezes você bate o joelho em algum lugar, bate o dedinho na quina do sofá. Aquilo às vezes traz até um roxo, né, pro seu pé, pro seu dedinho. Mas tem um tempo
que o corpo mesmo faz esse trabalho de se autocurar. Agora, quando é emocional, gente, demora ou não demora? Eu tinha essa visão, tenho ainda. O nosso emocional, gente, para você se recuperar de algo emocional, no meu caso, demorou muito. Exige um processo, exige um reconhecimento, exige paciência. E todas as vezes que isso acontece conosco, a primeira coisa que vem na nossa mente é: pra que eu fui fazer isso? Pra que eu fui me envolver com esse fulano, com essa fulana? Pra que eu fui abrir o meu coração para uma pessoa que não me dá destino? Essa é uma frase que eu sempre uso. Abra o seu coração para quem vai te ajudar a resolver o problema. Não compartilhe as suas dores com quem não vai te apontar para um destino, para quem vai ouvir e fazer você se sentir ainda mais culpada. Não sinta vergonha das decisões erradas que você tomou, porque foram essas decisões também que te trouxeram até aqui. E hoje você tem a oportunidade de olhar para a sua história e falar: não mais. Olhe para a sua história hoje, minha irmã, e ao invés de se sentir culpada, se sinta fortalecida. Não permita que os erros que você cometeu no passado, assim como eu me incluo nisso. Eu errei muito. Ontem nós falávamos aqui na célula, né? Então, André, o que muda hoje? O que muda hoje é que quando a gente caminha junto com o Espírito Santo, quando nós entendemos que é somente aqui, que nós vamos viver uma vida de obediência, de concordância com o reino de Deus. Quando eu entendo que se eu não tiver aos pés de Jesus, se eu não estiver caminhando com pessoas que amem Jesus, que vão pegar na minha mão e falar assim: vamos comigo, essas culpas, esses sentimentos vão tomar conta de mim. Porque tem gente que é assim, quando você conta algo que tá te sufocando, a pessoa, conforme o nível da pessoa, gente, ela fala assim: meu Deus, o que é isso? Nossa, eu nunca pensei que você estivesse passando por isso, que você tivesse tido coragem de fazer isso. Ao invés de te ajudar, ela faz você se sentir mais culpada. Quem passou por isso? Sonda o seu coração, pede para o Espírito Santo te ajudar a ver quais áreas da sua vida estão sobre a jurisdição da culpa. E a culpa é algo que Satanás usa para manter a mim e a você aprisionadas. Porque vem aquele sentimento assim, eu não mereço. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter um casamento com excelência, eu não mereço esse trabalho, porque todas as pessoas hoje que se identificam como eu não sou merecedoras, pode investigar. Bem no fundo, às vezes muito escondido, tá lá o sentimento de culpa. Cuidado. Tem coisas que parecem ser boas aos olhos, mas que contaminam o nosso coração. Não permita que a culpa traga para você esse fardo. Livre-se dela hoje. Peça para o Espírito Santo te ajudar a se livrar dela hoje. Se você é uma pessoa que está sempre na defensiva e que está sempre blindando de falar das suas dores, que está sempre se autoprotegendo, cuidado, investiga se aí não tem uma raiz de culpa. Se você é uma pessoa que desvia a culpa de você mesmo, fala: não, eu não sinto isso não, imagina. Só que você está sempre
atacando o outro, expondo o outro, lançando pedras sobre os pecados do outro, investiga. Se você é uma pessoa que está sempre ressaltando os erros dos outros, você viu fulano, fulana? Investiga. Pessoas que carregam essa raiz de culpa são pessoas que são insatisfeitas consigo mesmas. Quem conhece alguém assim? São aquelas pessoas que sempre acham assim, ó, a grama do vizinho tá sempre mais verde que a minha, mas são incapazes de regar, de pegar a mangueira, de aguar, de arrancar as ervas daninhas. Investiga-se aí, bem lá no fundo. Não existe essa raiz de culpa que tem te adoecido. Investiga aí na sua casa, que é o seu coração, as suas memórias passadas. Será que elas não estão carregadas de autocondenação? Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ser feliz. Eu fiz algo tão horrível, André. Eu pequei tanto que eu não mereço ser feliz. Investiga aí se a alegria do outro te incomoda. Como assim, Andréia? Tem gente que se vê o outro feliz, aquilo ali gera um incômodo. Investiga. Se aí não tem uma raiz de culpa. Seja sincera com você. Seja sincera com a sua história. Olhe para você. Identifique. Porque se você quer ser liberta, se você quer ser curada, e eu quero, quem quer? É fundamental eu e você olhar para aquilo que ainda nos aprisiona, olhar pelos pecados que nós causamos, colocá-los sobre a luz da verdade. É só assim. É só assim que eu tiro da mão do inimigo a autorização que um dia eu dei para que ele continue matando, roubando e destruindo, trazendo à luz e curando. Enquanto estiver escondido, não tem cura. Essa é a frase da semana. Você pode anotar aí. Enquanto eu mantiver escondido, não tem cura. E eu disse agora mesmo que à medida que a gente vai caminhando, sendo direcionada pelo Espírito Santo, à luz da palavra, nós falamos aqui na célula, a gente não tem nem paz para pecar. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Você vai mesmo abrir sua boca para falar isso? Você vai mesmo abrir essa garrafa de cerveja? Você vai mesmo sair na rua com essa roupa? Você vai mesmo abrir a sua boca para fazer fofoca na vida do outro? Porque isso acontece comigo. Será que é só comigo? Não é que você vai virar assim, ó. Quando a Bíblia nos fala de santidade, gente, não é que a gente não vai errar, tá? Nós vamos sim. Mas esse pecado, esse erro, ele tem que ser assim, ó, reconhecido rápido. Porque quem reconhece rápido, pede perdão rápido. E não permite que aquelas raízes de amargura, de falta de perdão e de culpa instalem no seu coração. Peça ao Senhor nesta manhã para que Ele te ajude a encontrar pessoas que de fato confrontem as suas dores. Que te ajude a sair de um lugar de aprisionamento. Que te mostre, lógico, com carinho, né? Com acolhimento, não com tom de acusação. Porque às vezes as pessoas chegam pra gente, eu vejo isso muito, tão machucadas, tão feridas, tão destruídas, que se eu e você nós não tivermos empatia, carinho
entendendo que aquela pessoa está vivendo os processos dela, mas que um dia eu e você também, nós já passamos por aquele lugar e já tivemos, às vezes, em lugares muito piores do que aquela pessoa está andando ou andou. E que Deus levantou alguém que teve compaixão de nós. Você já teve alguém que Deus levantou para ajudar você na sua vida? E que essa pessoa também te acolheu com carinho, com amor? Porque eu tenho certeza, minha irmã, que se você já passou por isso e você pôde contar com a ajuda de alguém que te acolheu com carinho, com amor, sem te apontar o dedo, hoje pode ser que você ainda, assim como eu, não está 100% curada, mas o seu processo de cura já avançou assim, ó, anos-luz. É ou não é? Então, da mesma forma que alguém te ajudou, que alguém te acolheu, que alguém te ouviu, que alguém te apontou o caminho, seja também essa pessoa na vida de outras, porque tem muita gente precisando. Ajude outras mulheres a se livrarem da sua culpa. Ajude também outras mulheres, outras pessoas a identificar. Hoje, amo sua vida, minha irmã. É aqui que eu preciso confessar meu pecado, pedir perdão para o Senhor, caminhar. Gente, porque se nós ficarmos presas nas culpas, se nós ficarmos presas às situações que aconteceu no nosso passado e que nos juraram e que geraram em nós essa culpa, nós não vamos avançar. Você precisa sair daqui. Glória a Deus, Camila. Você precisa sair daqui esta semana entendendo que você precisa trazer luz para a sua vida, para suas memórias, para a sua história. Andréia, mas o que aconteceu comigo é algo assim, ó. Nossa, que eu não tenho nem coragem de te contar. Pois tenha coragem. Porque é aí que o inimigo tem alojado e feito você de marionete. O que é isso? Vai pra lá, vem pra cá. Você precisa olhar e falar assim, ó, eu me sinto culpada porque eu abandonei, eu me sinto culpada porque eu tomei essa e essa decisão. Para que você consiga sair desse cativeiro. E tem muita gente presa. Clareza, luz, eu tenho falado isso todos os dias. Olha isso aqui que interessante. Quando eu trago esta consciência, por mais que no início seja uma consciência que aponta para a culpa, vai me gerar uma força, presta atenção, uma força que vai me levar a vasculhar a minha vida e falar que eu errei. Foi assim com Davi, ó. Foi a consciência culpada de Davi. Lembra? Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente sempre lê isso. Um homem obediente aos princípios do Senhor. Caiu em adultério com a vizinha lá, Batseba. E o que aconteceu? Teve um monte de tragédias depois disso na vida de Davi. Quem estava na mentoria comigo, nós aprofundamos nesse texto. Ele pecou. E ele, para esconder o seu pecado, ele simplesmente matou, pediu que matasse, né? O marido de Batseba. Um fiel amigo, um fiel escudeiro. Só que depois isso trouxe para Davi um sentimento de acusação e isso gerou um afastamento de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E a consequência do pecado, minha irmã, é a morte. E eu venho falar disso, não é a morte física de você estar lá no caixão, né? Não. Também, né? Mas é a morte dos teus sonhos, dos teus projetos, das coisas que o Senhor quer te entregar. E uma pessoa culpada, uma pessoa que não reconhece, que não leva aos pés da cruz, ela não acessa. Então foi a partir do reconhecimento desse pecado, né,
dessa situação que Davi vivenciou, que ele entendeu, que ele recebeu o seu perdão. E o que acontece? Quando nós recebemos o perdão da parte de Deus, a culpa perde o efeito. A culpa perde o poder. Olha aí. É mágica, Andréia? Não. É consciência. A culpa, a amargura, traz isso para nós. Esse fardo, esse peso. Não tinha como você tomar outra decisão. Você fez o que achou que estava certo, ou baseado pelas suas emoções descontroladas, ou porque não, eu achei que era a melhor decisão e agora eu vejo que não é. Tá tudo bem. Mas o que você decide a partir dessa situação para sua vida daqui para frente? Pro passado, imagine você dentro de um carro, dirigindo um carro. O para-brisa é maior, não é? Do que o retrovisor? O para-brisa me faz olhar para frente. O retrovisor me faz olhar para trás. Mas fica o tempo todo só olhando para o retrovisor. O que vai dar? Vai dar ruim. Só olhando para trás. Pois é, existem pessoas que estão com o olhar só lá no retrovisor, só lá atrás. Não tô falando pra você não olhar não, porque vez ou outra a gente tem que fazer essa viagem, mas uma viagem rápida, sabe? Assim, de minutos. Eu olho e falo assim, peraí, isso aqui já aconteceu na minha vida. Eu sei como termina, eu não aceito mais. É para isso que serve o para-brisa, o retrovisor. Pra gente dar uma olhada vez ou outra, identificar aquilo que um dia já nos fez sofrer e decidir focar no presente, visualizando lá o futuro. Pessoas que se sentem culpadas são pessoas que estão presas a um passado. E se você está presa a um passado, você vai viver no passado. É daqui pra frente. Mais uma vez ou outra precisa dar uma olhadinha lá, precisa. Até pra ver de onde Deus nos tirou. Mas é daqui pra frente. Ei, olha pra mim. Você não é a mesma mulher nem de 2 minutos atrás. Quanto mais do seu passado. Se perdoe, arranque de você essa culpa. Não tinha como você pensar diferente. Hoje, eu tenho certeza absoluta no que eu estou falando. Hoje, as coisas que você sabe hoje, as ferramentas que você tem acesso hoje, se fosse no passado, você teria tomado outras decisões. É ou não é? Com as ferramentas que você tem hoje. Olha para trás, minha irmã. Não vamos olhar muito não. Nós já estamos assim, setembro, nós estamos em setembro, né? Há poucos meses aí do final do ano. Eu quero te convidar a olhar para janeiro, quando a gente começou a caminhar juntas aqui. Tem muitas mulheres que começaram esse ano a caminhar juntas conosco aqui. Para vocês que começaram em janeiro, para vocês que começaram desde o início do devocional aqui, quanto você cresceu? O quanto você aprendeu? O quanto você consegue identificar hoje que as suas decisões são decisões tomadas de uma forma mais assertiva? O quanto as suas emoções foram melhorando? Identifica aí. Você melhorou, eu tenho certeza. Se você está caminhando aqui conosco, você melhorou. Nem que seja 5%. Não tem como você caminhar com uma pessoa que vive aquilo que o Senhor tem para a vida dela, que tá ali na palavra, que tá sempre ali se abastecendo, que tá sempre ali buscando. Não tem como você estar em ambientes que te oferecem um manjar, que te oferecem um banquete e você continuar comendo a comida dos porcos. Não tem como.
Você precisa identificar hoje, tudo bem, eu tomei decisões erradas na minha vida, eu até me sinto culpada por isso, mas não, eu não tinha as ferramentas, e quando eu falo de ferramenta, eu falo de armas emocionais, de estruturas emocionais que hoje eu tenho. Gente, ninguém identificou que deu uma melhorada? Ah, não, aí eu vou até embora. Olha para você e fala, glória a Deus, eu avancei. Gente, eu olho para mim e eu falo assim, glória a Deus, que eu não desisti, que eu não tenho desistido. O quanto o Senhor tem me permitido avançar. A gente tem dificuldade de olhar para nós e reconhecer que nós avançamos como se isso fosse um peso. Não, isso é uma bênção. Você precisa identificar, peraí, ainda existe em mim essa culpa, esse desafio, essa questão que eu ainda preciso resolver, mas eu decido resolver. Mas olhar para você e identificar, eu melhorei muito sim, eu avancei. Eu falo para uma cliente específica minha, a gente tá trabalhando numa linha um pouco diferente, eu falo para ela assim, é como se fosse aqueles alcoólicos anônimos, né? Que eles têm um lema, só por hoje. É só por hoje. É um dia de cada vez. Por isso eu sempre falo, cuidado com as mesas que você senta, cuidado com as pessoas que você se aconselha. Eu vou soltar, eu não sei se é nesse sábado ou no próximo sábado, né? Eu gravei uns conteúdos lá pro YouTube e eu vou soltar um Ore Comigo, vocês fiquem atentas, que fala justamente sobre isso. Cuidado com quem você se aconselha. Essa pessoa pode te fazer sentir ainda mais culpada ou pode fazer você ver o que você passou com outros olhos. Deixa eu te falar, quem te condena, quem te aponta, quem é a promotoria, eu falei essa semana, né? Quem é a promotoria nas nossas vidas é Satanás. O Espírito Santo, quando ele traz à tona algumas questões da nossa vida, não é para nos envergonhar, é para nos curar. Você não desiste, não é para desistir. Mas eu gostaria, um desejo do meu coração, que esta semana, amanhã é o nosso jejum, amanhã é a nossa oração, né? Oração de, nós vamos pedir perdão, nós vamos renunciar. Tem sido bênção, não tem, gente? Você precisa sair daqui sabendo que a amargura te adoece, é um veneno para sua alma, para o seu coração. Que a falta de perdão para com os outros e para com você não te deixa avançar. E que a culpa te aprisiona. Você precisa sair daqui desta semana, desse devocional maravilhoso. Como tem sido maravilhoso. Entendendo que o Senhor ama o pecador, que somos eu e você. E Ele abomina o pecado. Então, se eu quero ficar mais perto de Deus, e deixa eu te falar algo. O lugar seguro é aos pés de Jesus. O lugar para nós vencermos as nossas dores é aos pés de Jesus. Gente, dia 8, agora é aniversário da minha mãe. Hoje, antes de entrar aqui com vocês, eu tava vendo algumas postagens aqui minhas, antigas, né? E eu vendo quando eu morava lá em Goiânia, minha mãe lá, né? Umas fotos que a gente tirou lá. Meu Deus, quanta saudade me deu. E aí veio ao meu coração, eu só não sofri mais, porque eu vivi o meu luto aos pés de Jesus. Lugar de ser curada aos pés de Jesus. Lugar de viver o luto é aos pés de Jesus. Lugar de levar as nossas culpas é aos pés de Jesus. Lugar de pedir perdão é aos pés de Jesus. De falar, Senhor, me ajuda, eu não quero perdoar, mas eu sei que se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Eu sei que se eu não perdoar, as minhas orações não serão atendidas. Eu coloquei um Reels ontem lá no nosso grupo. Suas orações não são atendidas se você não perdoar. Não adianta você pode ficar vareta de tanto jejuar,
não vai ser bem recebido pelo Senhor. E se você não, desculpa a palavra, mas essa que me veio, se você não vomitar essa culpa, você não vai avançar. Não vai te impedir. Olha o que diz lá em Salmo 51, 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Peça isso ao Senhor. Senhor, eu me sinto culpada. Me ajuda, arranca de mim, né? Glória a Deus, Eliana. Me lembra amanhã, tá? Pra gente colocar você na oração. Que eu queria ver aqui a palavra. Senhor, me ajuda. Eu não quero viver nisso mais. Mas para isso, mais uma vez, você precisa ter coragem de olhar para você e falar: eu carrego um sentimento de culpa. Poderia ter sido mais uma boa mãe. Se eu tivesse sido uma boa mãe, meu filho ainda estava morando aqui dentro de casa. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, meu casamento não tinha acabado. Se eu tivesse tido entendimento, eu não tinha passado por essa situação. Você não tinha como agir diferente naquela hora. Você fez o seu melhor. Você lutou com as armas que você tinha. E tá tudo bem. Mas e daqui pra frente? Que tal se você ainda não começar a viver aquilo que o Senhor tem pra sua vida daqui pra frente? Lembra? Para-brisa, oportunidades, visão, tempo novo, retrovisor. Obrigada, passado, você me ensinou, mas eu decido daqui pra frente. Fez sentido pra alguém? Forte, né? Fez sentido pra alguém essa reflexão? Abra sua Bíblia em Salmo 32. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Salmo 32, do 1 ao 5. Salmo 32, do 1 ao 5. É forte, né, gente? Todos os dias eu e você nós temos que levantar, fazer o que nós fazemos aqui, agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de vivenciar mais um dia e de buscar ser melhor. Melhor que o outro? Não, melhor que nós mesmos. Se você olha pra você e você não vê que você avançou, algo tá errado. Você precisa identificar: eu avancei, esse ano eu rompi, esse ano eu dei um passo a mais. Eu identifico isso na minha vida e eu sou muito feliz com isso. É isso que você precisa fazer. Esse ano eu avancei, esse ano eu tive algumas situações da minha vida que eu resolvi, que eu carimbei, top, glória a Deus, vamos avançar. Olha o que diz Salmo 32. Vou começar a ler lá do versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, isso aqui é o rei Davi, tá? Foi Davi que escreveu esse salmo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, adoeceu o corpo. Pois de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Olha o 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Enquanto ele encobria, enquanto eu e você encobrimos os nossos pecados, as nossas culpas, não tem cura. Nós vamos, como o próprio salmista escreveu, nós vamos definhando, porque nos adoece. Mas quando nós vamos confessar, pedir perdão, abandonar,
tem cura. E não é assim, ó, é como assim, tem gente que pensa que é assim, que Deus vai, ó, deixa eu ver aqui o que a Andréia fez aqui. Vou ver se eu perdoo. Não é imediatamente. Confessou, se arrependeu, deixou, é imediatamente. Você está limpa para viver o novo de Deus. Você está limpa para viver o que o Senhor tem para sua vida. Quem crê nisso? Eu creio. Então não permita que a culpa roube as promessas que Deus tem para sua vida. Arranque, identifique esse pecado que está encoberto e leve aos pés da cruz de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã quero todo mundo aqui, viu? Para nossa oração, para o nosso jejum. E eu creio que o Senhor realiza em nós todos os dias uma obra nova. Amém? Beijo seu coração. Deus que te abençoe. Amo a vida de vocês. Oro por vocês. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.